você nos visita pela primeira vez, saiba que aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Se você não é perfeito, você está no lugar certo, você veio ao melhor lugar. E nós estamos nessa série chamada Espírito do Alto. E eu quero começar hoje contando uma história para você. Esses dias, eu estava num dia de muita produtividade no trabalho. Sabe aqueles dias que você não consegue fazer nada, é uma rotina muito apurada, você tem que toda hora estar ali fazendo alguma coisa, correndo para lá e para cá. E quando eu me dei conta, já era 2 horas da tarde e eu não tinha almoçado ainda. Quem me conhece, minha esposa daqui, sabe que quando eu fico com fome, eu me torno uma pessoa um tanto quanto diferente. Eu fico muito irritado com fome, sabe? O meu humor, ele altera muito. E eu estou acostumado a almoçar sempre 11h30, meio-dia, e aquele dia passou do horário. Já era 2 da tarde, eu estava verde de fome, eu estava quase vendo ali o portão da Nova Jerusalém. E eu fui almoçar num restaurante, cheguei lá, parei meu carro no estacionamento, e aí eu vi um senhor vindo da minha direção. E ele veio conversar comigo, eu falei, meu Deus, mas agora eu estou morrendo de fome. E ele começou a conversar. E os idosos, eles têm uma característica interessante. Eles têm geralmente muitas histórias para contar, mais do que os jovens, não é? E não foi diferente, ele começou a contar sobre a vida dele, a falar das experiências de vida dele, as coisas que ele já vivenciou. E naquela hora, eu ouvi claramente o Espírito Santo me dizer assim: segura a tua fome, ouça e aprenda. Eu falei, Jesus, agora eu vou ficar quieto, vou aprender com esse homem. E ele continuou falando. E no fim da nossa conversa, uma conversa muito boa, por sinal, quando falávamos sobre a rotina das pessoas, que vivemos apressados, que não temos mais tempo para uma boa conversa como aquela, ele falou uma frase, que foi um insight para que eu pudesse formular essa mensagem de hoje. Ele disse assim: as pessoas passam a vida tentando encontrar a razão das coisas, por que as coisas acontecem e como elas acontecem. Eles vivem em busca da verdade, mas elas se perdem no caminho. E eu fiquei pensando sobre essa frase. Essa é a visão daquele senhor da nossa sociedade. E eu quero te incentivar a fazer o mesmo quando alguém vier conversar com você. Ouça as pessoas. Existe muita vivência que a gente pode aprender simplesmente conversando com alguém. Ouça os idosos. Eu falo um pouco sobre isso no meu livro. Se você tiver interesse em aprender sobre esse assunto, você pode adquirir o livro, que nos capítulos do livro eu falo sobre isso. E naquele dia, aquele homem, ele me passou uma experiência de uma vida. Em apenas 30 minutos de conversa, eu fui abençoado com a sabedoria dele. E a visão da nossa casa, ela diz o mesmo. Ela incentiva para que os mais velhos ensinem os mais novos. E também os mais velhos aprendam com os mais novos acerca da tolerância, da esperança de um futuro brilhante que temos pela frente. E olha o que a Bíblia diz sobre honrar os mais velhos. Levítico capítulo 19, no versículo 32, diz assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus, eu sou o Senhor. A Bíblia salienta a importância de honrarmos os mais velhos. Então, se você tem alguém, essa pessoa que está perto de você, uma pessoa mais velha que você, saiba que ela é uma fonte de sabedoria. Honre. Naquela hora, eu percebi uma necessidade das pessoas, em nosso contexto. Elas estão perdidas, elas não conseguem colocar as suas vidas nos trilhos, elas não conseguem ajustar as suas rotas, e nesse processo, elas perdem tempo. Ou seja, elas perdem a própria vida, tentando buscar um significado, um propósito para a vida, uma razão para a sua própria existência. Um estudo elaborado pelo Núcleo de Tendências e Pesquisas do Espaço Experiência, da Faculdade de Comunicação Social da PUC, do Rio Grande do Sul, revelou que 66% das pessoas desejam conhecer o mundo. 47,9%, ou seja, quase metade, almeja ser feliz no trabalho. A realização profissional e financeira
é representada em outras formas de resposta, como trabalhar e ganhar bem, ganhar muito dinheiro, acumular patrimônio, e em formulações mais nobres, como ser capaz de ajudar os outros, por exemplo. Mas nós sabemos que apesar de todos terem esses nobres objetivos, nem sempre as pessoas alcançam aquilo que elas almejam. E se você se encontra nessa situação hoje, eu quero te ajudar com isso. Por isso, o título da mensagem de hoje é O Poder da Presença de Deus. Repita comigo, o poder da presença de Deus. E hoje, eu quero falar com você que fato é que as pessoas se perdem com facilidade, elas se perdem na vida, elas desistem dos seus objetivos, elas param no meio do caminho, elas não encontram razão para viver. E hoje eu quero te ajudar com essa questão, eu quero te ajudar a entender o poder da presença de Deus em nossas vidas. E eu quero utilizar uma parábola de Jesus, a parábola do filho pródigo, e ela está lá no capítulo 15 do livro de Lucas. Essa parábola é sobre um pai que tinha 2 filhos, e o mais moço, ele pede a herança para o seu pai, mesmo o seu pai estando ainda vivo. Olha que menino abusado. Ele chega e fala: pai, eu quero a minha herança, mesmo que o senhor está vivo aí, eu acredito que existe um futuro para mim, longe de casa, e eu quero a minha herança agora. E o pai, ele não hesita, ele entrega essa herança ao filho mais novo, e ele vai viver em uma terra distante, longe dos olhos do seu pai. A Bíblia diz que lá ele vive de forma dissoluta, ou seja, ele começa a gastar o dinheiro de forma incontrolável. A Bíblia diz que ele gasta muito dinheiro com festas, com prostitutas. E sabe, eu não julgo esse rapaz. Quem aqui já recebeu uma boa quantia em dinheiro? Uma rescisão de um trabalho, uma venda de imóvel, ou até mesmo uma herança? Já vendeu uma casa, já entrou um dinheiro na sua conta de um carro que você vendeu, alguma coisa, um bem de valor significativo? Eu já tive essa experiência. Quando aquele valor cai na sua conta e você abre ali o aplicativo do banco, você fica surpreso, né? Você fala: tô rico. É muito dígito, né? Você fala: agora eu tô rico. E aí você começa a pensar em dar vazão àquele dinheiro. Você fala: eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo, eu vou consumir isso, eu vou comprar aquilo que eu tanto queria, eu vou comprar aquele eletrônico novo, eu vou comprar aquela roupa nova, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou viajar. Parece que aquele dinheiro dá para comprar o mundo. Mas se você realmente der vazão a todos os seus desejos, eu tenho uma má notícia para você. Esse dinheiro vai acabar rapidinho, não vai durar por muito tempo. Como diria o Paulinho da Viola, dinheiro na mão é vendaval. Então você tem que saber administrar os recursos. Enquanto você não aprender a gerar riqueza, você sempre será um consumidor de riquezas. Preste atenção, enquanto você não aprender a gerar riquezas, administrar os recursos, você sempre será um consumidor de riquezas. Enquanto você não entender que você é filho, herdeiro e administrador do reino de Deus, você sempre será um consumidor. E a nossa responsabilidade é honrar a Deus com os nossos recursos e multiplicar aquilo que Ele nos confia, e não apenas consumir. A palavra diz que logo depois veio um período de grande fome sobre a terra. E esse rapaz, ele conseguiu um emprego não muito agradável. Ele começa a cuidar de porcos. Agora pensa num bicho fedido, é o tal do porco. Eu sei que muitas pessoas hoje até tratam os porcos ali como pets, né? Eu já vi alguns vídeos na internet e tal. Mas na boa, o porco é um bicho, cara, que você pode tratar ele da melhor maneira possível. Dar banho nele, cuidar dele, perfuma ele. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai rolar na lama de novo. Ele vai se envolver com porcaria, porque é dele, é da natureza do porco. E em determinado momento, olha o que a Bíblia diz. Lucas 15, no versículo 16, acompanhe comigo. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada.
Na semana passada, o pastor Claudinei pregou sobre a mesa dos pães. Quem se lembra dessa mensagem na semana passada? E de forma exímia, ele fez uma analogia sobre os 12 pães. 6 de um lado, 6 do outro. E ele fez uma analogia com o nosso cérebro, lembram disso? E qual que era o critério desses pães? Que eles não tivessem fermento. E a palavra de Deus faz uma referência ao fermento como o pecado. E nesse exato momento, esse rapaz está numa condição em que os pães dele estão todos fermentados. A mentalidade dele está fermentada pelo pecado. E isso causou um problema de identidade dele. Ele já não reconhece mais quem ele é. Mudou a visão de mundo dele, ele já perdeu a percepção em relação ao outro, ele já perdeu os seus valores, ele já perdeu a sua essência, porque ele está com a mente fermentada pelo pecado, degradada pelo pecado. Nesse momento nós vemos o nível de degradação mental desse rapaz. Olha o que aconteceu com ele por conta do pecado. Ele se esqueceu absolutamente de quem ele era filho. E ele começou a agir com uma mentalidade limitada e miserável. Ele começou a desejar a comida que o porco comia. E eu quero te dizer uma coisa agora, e talvez doa um pouco, mas é necessário. Sabe por que você acredita, às vezes, que você não merece ter um casamento feliz? Sabe por que você acredita, às vezes, que você não merece ter um emprego melhor? Você acredita mesmo que você não merece ter uma formação acadêmica melhor? Sabe por que você tem vivido como um mendigo emocional, mendigando o amor daqueles que não querem a sua presença, que não querem estar com você? Sabe por que você não prospera, apesar de todos os seus esforços, de todo o seu empenho na sua vida? Sabe por que você não tem evoluído nas mais diversas áreas da sua vida? Porque você está longe do seu Pai. Porque você está como esse rapaz, fermentando a sua mente com o pecado. E isso causa uma névoa na sua mente, você fecha os seus olhos. O pecado tem minado a sua mentalidade, deteriorado a sua mente a cada dia, a ponto de você se esquecer quem é o seu pai. Você esqueceu que o seu pai te ama. Você esqueceu que Ele tem o melhor para você. Você esqueceu que Ele é a fonte de todos os seus recursos. Não é a força do seu braço, não é o seu labor. É Deus na sua vida. É o poder da presença dEle em você que te faz prosperar, que te faz alguém melhor, que te faz ser feliz a cada dia. Não é mérito seu, é a presença dEle em você. Satanás, ele usa sempre a mesma tática. Ele te afasta do seu pai, te leva para longe, faz esquecer quem você é, te envergonha e te faz acreditar que você merece nada mais do que você já tem. Uma vida mediana, medíocre, limitada. Mas é nesse momento que o filho pródigo começa a pensar. E eu te digo, se você está em uma situação difícil, pare e pense. Não tome atitudes precipitadas, faça como ele fez, reflita com calma. Nós estimulamos você a pensar. Nós não queremos pessoas que nos sigam como zumbis espirituais. Pastor falou, eu vou fazer. Pastor falou, eu vou fazer. Eu quero que você confira na palavra. Eu quero que você contextualize as mensagens. Eu quero que você anote, eu quero que você marque as mensagens, estude na sua casa, porque eu quero que você pense. Eu quero que você tenha a sua própria experiência com Deus. Você não precisa acreditar em tudo que dizemos. Você tem que conferir na sua Bíblia. Sabe, todas as decisões que nós tomamos na nossa vida, nós precisamos parar, refletir e consultar o Senhor. E olha só o que a Bíblia diz em Lucas 15:17, a hora que ele para e pensa. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morro de fome? Agora, ele começou a pensar no panorama que ele está vivendo. Ele começou a olhar em volta, ver os porcos, analisar os seus desejos, falar: nossa, eu estou querendo comer a comida do porco.
E aí ele se lembra de quem ele é filho. Ele fala: na casa do meu pai tem comida de sobra. Eu preciso tomar uma atitude. E a palavra diz que ele cai em si. Às vezes a gente encontra pessoas, eu encontro algumas pessoas, começam a falar de Jesus para elas, e elas ficam admiradas. Elas falam: uau, pastor, como assim? Jesus é maravilhoso, a mensagem da cruz, ele veio para me salvar. Elas ficam impressionadas com essa informação. Parece que elas caem em si, e é isso que eu acredito que acontece com elas. Elas têm um choque de realidade. É que eu entendo que as pessoas, elas ficam cegas diante do lamaçal dos pecados, da rotina exaustiva. Parece uma bomba de efeito moral, que forma uma cortina de fumaça e elas não conseguem enxergar mais nada. Quem já viu essas bombas lançadas nos filmes? Forma uma cortina, uma névoa, e as pessoas não enxergam nada além de um palmo de distância dos seus olhos. É isso que acontece com elas. Quando você fala de Jesus para essas pessoas, parece que a visão delas se abre naquele momento, elas caem em si. Tenha consciência da sua condição atual. Olhe em volta, enxergue que Deus é bom, que o seu Pai está te esperando, que o amor dele dura para sempre. E agora eu quero te mostrar 3 pontos na parábola do filho pródigo, que foram decisivos, elementares, para que ele pudesse resolver a sua vida. E se você se encontra numa condição semelhante, anote, porque esses são os passos que vai resolver a sua vida hoje. E o primeiro passo, o primeiro tópico é o caminho. Lucas capítulo 15, no versículo 18, diz assim: eu me porei no caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Agora eu te pergunto, quem que vai pôr ele no caminho? O que diz o texto? Quem vai pôr ele no caminho? Eu me porei no caminho. É uma atitude sua, é uma decisão sua se colocar no caminho. Veja que se pôr no caminho é uma decisão dele. Muitos de nós buscamos receitas prontas de como seguir a Jesus. Outros procuram um caminho para a sua espiritualidade, meditação, filosofia, sociedades secretas, rituais, métodos. Mas a verdade é que o caminho não é uma filosofia de vida, não é uma luz, não é uma energia, uma abstração. O caminho não é uma rota, o caminho é uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Enquanto você não se encontrar com Jesus, você vai permanecer perdido na vida. Não tente despertar o seu potencial em outros lugares, outros caminhos, porque só há um caminho. Você precisa decidir se colocar nesse caminho. E como é que eu faço isso, pastor? Pare de querer respostas prontas, soluções prontas para os seus problemas. Pense, reflita, ouça a voz de Deus. Tome as suas decisões de forma consciente, ofereça a Ele o seu culto racional, se arrependa dos seus pecados, reconheça as suas falhas, leia a sua Bíblia e permita que ela te leia também enquanto você faz a leitura. Sabe, às vezes as pessoas começam a ler a palavra e elas falam assim: olha só que texto interessante, olha, Deus está dando um tapa na cara, amor, manda isso aqui para o seu irmão, ele está precisando. Ou às vezes o cara olha e fala: nossa, olha que texto incrível, repreendendo. Manda lá no grupo do trabalho, do WhatsApp, porque o fulano me tratou mal essa semana. Certeza que é para ele. É para ele essa mensagem. Leia a sua Bíblia, porque ela fala a seu respeito. Ela não fala a respeito do outro. Ela fala primeiro comigo, sobre o que eu devo mudar e não sobre o outro. Eu desenvolvi uma técnica, eu quero compartilhar com você sobre como exortar as pessoas, principalmente no WhatsApp. Eu criei um grupo do WhatsApp, só de exortação. É lá que eu mando aquelas mensagens assim pra só machadada. Quando eu vejo um texto, eu falo: vou mandar no grupo. Eu criei um grupo comigo, com a minha esposa. Aí eu fui lá e removi ela do grupo. Só deixei os interessados. Então tudo que eu vejo na palavra eu mando lá, falo: toma esse lembrete. E vira e mexe eu vou lá dar uma olhada para receber a repreensão. Porque tudo que eu leio diz respeito a mim e não ao outro. Exercite essa prática de olhar para a palavra e se enxergar nela. Leia
e permita que ela te leia. Provérbios capítulo 3, versículo 6 diz assim: reconheça o Senhor nos seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. De quem são as veredas que Ele vai endireitar? As minhas veredas. De quem é o caminho? O meu caminho. Então não é sobre o outro, é sobre você. E o segundo ponto que eu quero sinalizar na rota de redenção do filho pródigo é a verdade. Sempre nós temos nossas verdades para justificar o que estamos vivendo. Uma situação difícil, não é? Às vezes você pergunta, encontra uma pessoa, fala assim: por que a sua empresa quebrou? Aí o cara fala: não, mas quebrou por quê também, rapaz? Produto ruim, cliente reclamão, os clientes tudo insatisfeito, pessoal, concorrência acirrada em cima de mim, muita gente vendendo produto igual, não aguentei, cara. Aí você fala assim: por que seu casamento não vai bem? Também, a minha esposa, rapaz, só fala, cara, não dá pra viver com essa mulher. Mas por que seu esposo tá assim com você? Também, esse homem aí, me trata mal, me distrata o tempo todo. Sempre tem alguma justificativa para a situação que você está vivendo, mas eu te digo, você só tem aquilo que você tolera, sabe? As pessoas perguntam sobre as suas finanças: por que suas finanças vão mal? Eu falo: não, é porque minha esposa gasta demais. O meu marido, ele tem um aplicativo do Mercado Livre lá, pai, e aí eu não consigo controlar o homem, toda hora chega a caixa em casa. A culpa é sempre do outro, nunca a gente assume a responsabilidade. Aqui nós temos a cultura da autorresponsabilidade. O responsável pela sua vida é você. Assuma o controle, você é o protagonista da sua vida. E muitas pessoas acreditam que isso é a verdade, sabe? Essas justificativas são a verdade, e na verdade elas são mentiras, não é a verdade. A verdade, sabe o que eu vou te falar? Não adianta você ficar se justificando, tentando passar um pano nos seus pecados. Eu quero que você imagine uma pia como essa que vai aparecer aqui no LED. Olha essa pia, tá limpinha, tá suja, não tá? E aí eu quero que você imagine você utilizando um pano descartável para fazer a limpeza dessa pia. Você começa a limpar, começa a ensebar, não limpa nada. E no final desse processo, quando você olha, o pano está sujo, a pia está suja e está tudo sujo, não tem nada limpo nessa situação. O pano são as nossas justificativas. Não dá para passar um pano nos nossos pecados. Quando a gente tenta se justificar, as nossas justificativas perdem total sentido. A gente fica sujo do mesmo jeito. Não dá para se limpar se justificando. Sabe o que vai te lavar de verdade? O que vai te redimir de verdade? É o sangue de Jesus na sua vida. É Ele que te lava do pecado, te limpa e faz uma limpeza profunda no seu interior. É isso. João capítulo 8, no versículo 32, diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Todos querem ser donos da verdade. Em um conflito, todos contam as suas versões sobre um fato, não é? Se alguém brigou com o outro, você fala: e aí, me conta. A pessoa vai contar a versão dela, e o outro vai contar a versão dele. Mas saiba que existem 3 pontos a ser analisados. Uma das partes, a outra parte, e existe a verdade. A verdade, ela é absoluta, soberana. A verdade, ela não pode ser contada. A verdade não é a melhor versão dos fatos, porque a verdade não é a versão mais convincente de um fato. A verdade é uma pessoa. O nome dela é Jesus. Ele é a verdade. Lucas capítulo 15, no versículo 20, diz assim: a seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Nesse momento, quando o filho pródigo, ele abraça a verdade
verdade é uma pessoa. Ele abraça a verdade. Ele finalmente encontra com a sua real condição. A verdadeira verdade sobre ele, a verdade nua e crua está diante dele. Então ele se torna livre para receber o perdão do Pai e viver novamente. Somente encontrando a verdade, você vai conseguir viver a vida que Deus tem planejado para você. E o terceiro ponto dessa mensagem é exatamente esse: a vida. Quando ele chega de volta em casa, as suas expectativas eram rasas. A sua visão de futuro era totalmente limitada, reflexo ainda do pecado que ele havia cometido. Porém, o Pai restaura a sua identidade imediatamente. Como? Lucas capítulo 15, no versículo 22, diz assim: mas o Pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel no seu dedo, tragam calçados para os seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Sabe o que eu quero te dizer? Não há outra perspectiva para você a não ser filho. Eu peco tanto, eu erro tanto, eu queria ser só assim um sobrinho de Deus. Não dá, você é filho. Eu queria ser só um parente. Não dá para ser parente de Deus, você é filho. Essa é a sua identidade nele. Sabe, por isso que nós reforçamos aqui em nossa casa, na nossa declaração de fé: eu não sou o que eu faço, eu não sou o que eu tenho, eu não sou o que as pessoas dizem sobre mim, eu sou filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. É isso que nós acreditamos. E agora eu quero te perguntar: que vida você tem levado? Que vida você tem acreditado ser o melhor que Deus tem para você? Você está satisfeito com o que você tem visto, com a vida que você tem levado? Muitos acreditam que não há outra vida a não ser aquelas que eles estão levando hoje. Se acostumaram com as alfarrobas, com a comida dos porcos, se sentem indignos, envergonhados, sujos, não se sente merecedor. Eu já me senti assim. Mas Jesus nos promete a verdadeira vida, e não é qualquer vida, é vida de verdade, é vida abundante, é vida para sempre. Pastor, mas só na eternidade então, né? Vida para sempre? Não, eu estou falando para você começar agora, é desde agora e para sempre. Deus tem reservado vida abundante para você. Eu quero fazer uma dinâmica com você. Eu trouxe aqui uma cédula. Quanto vale essa cédula? R$100. Uma cédula de R$100. Quanto vale agora essa cédula? R$100. Se desamassar ainda dá para comprar. Dá para usar ainda. E agora? Tá sujo agora, hein? Amassado e sujo. Quanto vale? E agora? Vale R$100 ainda? Pois é. Você entende que o valor do dinheiro não muda, independente do seu estado. E por que quando você olha para Deus, olha para o seu Pai, e você vê a condição que você se encontra, você acha que você não vale mais nada? Por que você entende o valor do dinheiro e não entende o seu próprio valor? Não entende que você é filho amado e ninguém vai mudar essa verdade nunca, independente do estado que você se encontra? Por isso que nós pintamos lá na frente: é proibida a entrada de pessoas perfeitas, porque nós sabemos como elas se sentem lá fora, distantes do Pai. Elas estão envergonhadas, se sentindo indignas, sujas, amarrotadas, mas o Pai as vê com o mesmo valor. Eu vivi por muito tempo num lamaçal de pecado, sujo como um porco na lama. Satanás sempre me fazendo acreditar que eu era um porco. Quando eu menos esperava, eu estava lá de novo, sujo na lama, rolando na lama de novo. Mas um dia, eu tive um encontro com o meu Pai.
E Ele me lavou. E Ele me mostrou que eu não sou um porco. À medida que Ele me limpava, a minha verdadeira natureza ia aparecendo. Eu descobri que eu sou filho. Eu só estava sujo. Mas o meu valor para Ele permanecia o mesmo. Eu levei um bom tempo para entender que a única forma de desfrutar de toda a herança de um pai que nunca morre é vivendo com o Pai para sempre. A única forma de você viver a verdadeira vida que Deus tem reservado para você é morando com o Pai para sempre. Longe dele, ninguém vai te dar o devido valor. Ninguém vai te valorizar de verdade. Fora de casa, você não é tratado como filho, mas aqui você recebe toda a honra do Pai, apesar do seu estado. Aceite a Jesus. Permita-se viver com Ele para sempre. Porque a vida não é o tempo que nós passamos aqui na terra. A vida não são os fatos que acontecem conosco todos os dias. A vida tem um nome. O nome dele é Jesus. E agora eu penso na declaração daquele senhor que me abordou lá no estacionamento. Lembra do restaurante? Ele disse assim: as pessoas passam a vida tentando encontrar a razão das coisas. Porque as coisas acontecem, e como elas acontecem? Elas vivem em busca da verdade, mas elas se perdem no caminho. E hoje eu quero te mostrar a saída para esse dilema. Lembram do tabernáculo? Nós estamos estudando sobre o tabernáculo. Lembram do tabernáculo? Agora o tabernáculo está dentro de você, lembra? Ele tabernaculou, habitou dentro de você. Deus mora dentro de você agora. E na estrutura do tabernáculo, o Santo dos Santos é o local de intimidade, o local mais íntimo. É lá que o Pai nos abraça. E adivinha quem vai te levar até o Santo dos Santos? Sabe, o filho pródigo, ele nunca esteve sozinho. Na imagem do tabernáculo, nós temos 3 portas. Quais são essas portas? A porta da e a porta da. João, capítulo 14, no versículo 6, diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você não está sozinho. Não importa onde você se encontra, Jesus está com você. E Ele vai te tomar pela mão direita e vai te levar de volta para a casa do seu Pai. É Ele quem te leva para casa, porque Ele tem acesso às 3 portas e acesso ao poder da presença de Deus. Jesus está te levando de volta para a casa do seu Pai hoje. Sabe, eu amo estar com Ele. Eu amo vir aqui e saber que esse lugar está cheio da presença dEle. Saber que Ele se manifesta no nosso meio. Eu sinto o Pai nos abraçando a cada reunião. Isso tem sido maravilhoso. Sabe, Ele vai restaurar a sua identidade. A partir de hoje, você não mais será chamado pelos rótulos. Você será chamado pelo nome. Porque o Pai não chama filho pelo apelido, pelo rótulo, Ele chama pelo nome. Ele vai te dar de novo uma identidade de verdade. Você não é o que estão dizendo sobre você. Você é o filho amado do Pai. Hoje Ele quer te curar por completo, física, emocionalmente. Ele quer te dar uma nova identidade. Ele quer te livrar dos velhos hábitos, dos vícios recorrentes. Hoje é um dia de libertação para você, porque esse é o poder da sua presença. Se você está aqui hoje e você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, de fazer uma oração de entrega, ou você está aqui e você quer se reconciliar com Jesus, há muito tempo você andou longe,
Eu quero que todo mundo agora feche os olhos, todos de olhos fechados, por